Bom, para terminar agora o nosso ciclo, o que falta é nós fazermos a geração do container Docker para também hospedar, gerenciar o front-end, né, que está rodando no Vue. Então nós vamos fazer isso de uma forma bem simples e vamos acessar o Visual Studio Code. Eu já estou com o código aqui pronto para que a gente possa dar uma olhada. Nós vamos ter que fazer duas coisas. Nós vamos ter que criar um arquivo nessa pasta principal do projeto chamado dockerfile.frontend, que parecido nós já criamos um Dockerfile para o back-end, então nós vamos criar um agora aqui também para o front-end. E essa imagem que nós vamos criar, ela vai ser uma imagem do tipo Node. Vamos usar a última versão. Assim que carregar a imagem, nós vamos rodar o comando npm install http server. Esse vai ser o servidor que vamos usar para hospedar as páginas feitas com o Node. Nesse caso, é muito importante porque eu poderia fazer com o Nginx, com Apache, mas para o que eu preciso, o HTTP Server já serve e é uma boa solução também. Criamos um diretório de trabalho chamado app, copiamos o conteúdo de front-end package asterisco para esse ambiente de trabalho e executamos o npm install para instalar todas as dependências. Como eu expliquei nos vídeos anteriores, sempre que nós instalamos algum pacote, como nós instalamos ali o Axios e o Vue Axios, ele grava uma informação no package.json, que depois então vai ser lido na hora de fazermos o deploy para instalar novamente esse pacote no servidor em que vai ser feito o deploy. Copiamos a pasta front-end para esse ambiente do Docker e rodamos o npm run build, que vai gerar uma pasta chamada dist, e lá dentro vai estar o conteúdo gerado já dessa página em JavaScript. Vamos expor a porta 80, vamos rodar então esse comando http server a partir dessa pasta dist na porta 80 e com essa opção CORS para poder habilitar o padrão do CORS, né, de comunicação entre os clientes e os servidores. No Docker Compose, então eu vou passar o arquivo inteiro porque tivemos algumas alterações. O que vai alterar aqui? Nós colocamos a versão, né, acho que estava com uma outra versão antes, estamos usando a última versão aqui que é a 3.8. Foi criada uma rede, então nós criamos uma rede chamada VPCnet e colocamos IPs estáticos aqui para essas máquinas. Não era necessário, mas eu já vou explicar o porquê que fizemos isso. Então, nós colocamos o IP 172.25.0.10 para essa máquina de banco de dados e não mudamos mais nada. Na máquina do back-end, também adicionamos a parte de rede e com o IP 172.25.0.11. Nós poderíamos criar duas redes distintas, porque o banco de dados não precisa ser acessado por mais ninguém, apenas pelo back-end, então poderia ter uma redezinha interna bloqueando o acesso direto ao banco de dados. E o front-end também numa mesma rede com IP 172.25.0.12. E aqui então criamos a rede, né, VPCnet do tipo Bridge, e tem então a parte do IP Address Management, né, a configuração de endereçamentos de IP, e tem a subrede 172.25.0.0, né, criada para essa rede VPCnet. Por que eu fiz isso? Porque precisamos também de uma alteração aqui no app.view, no front-end, porque antes nós mandávamos todas as requisições para o localhost na porta 8000. E agora nós vamos ter que mandar para essa máquina que está na rede interna. Então nós vamos ter que mandar para 172.25.0.11. E nós precisamos saber o IP. Numa rede real, nós vamos trabalhar com DNS e vamos ter um nome desse servidor. Aqui nós precisamos acessar o IP porque, no fundo, quem vai fazer o acesso ao back-end não será a máquina do que está servindo o servidor de web, mas sim o próprio cliente, porque o JavaScript vai rodar no lado do cliente. Então, a minha máquina local não vai saber qual é o IP desse servidor que está hospedado. Então, eu precisava garantir que o IP fosse sempre o mesmo. Neste caso, eu garanti na configuração que o back-end sempre vai ter o IP 172.25.0.11 e aqui então acessei esse IP. Eu poderia deixar esse IP dinâmico e entrar através de um Docker exec
entrar na máquina virtual, ver qual é o IP e depois vir e colocar aqui. Mas assim eu garanto que em toda execução vou ter o mesmo IP. Bom, feito isso, eu preciso então apenas executar, né? Eu só preciso executar o Docker Compose. Então nós vamos no ambiente, e o que nós vamos fazer? Eu vou rodar novamente aqui a execução dele, vou parar essa execução, e o que nós executamos é o comando docker compose up --build. Esse comando nós usamos porque sempre que a gente faz alguma alteração em alguma imagem, nesse caso nós criamos uma imagem nova, mas poderíamos ter feito também alguma alteração, por exemplo, na imagem do back-end. Então, aqui está a imagem do back-end. Eu poderia ter feito alguma alteração aqui, ou eu poderia ter feito alguma alteração no código-fonte do back-end. Preciso enviar novamente o back-end para o servidor. Então, neste caso, eu, então, uso --build. Se não tiver nenhuma alteração relevante, é usado o cache aqui do Docker, né? Então a geração vai ser bem mais rápida. Então, neste caso, ele vai agora gerar o back-end, como já foi feito anteriormente, e depois vai gerar o front-end e vai levantar esses ambientes virtuais. Bom, terminou a geração dos ambientes virtuais. Vejam, né, aqui em cima que ele diz que ele usou o cache, né? Porque não teve alterações, então ele usou o próprio cache que já tinha sido gerado. Agora nós podemos fazer um teste então no front-end. Eu vou atualizar, ele vai até o servidor. Se eu inspecionar o código, aqui na parte de console, nós vamos ver se eu der um F5, que ele está fazendo acesso naquele IP 172.25.0.11. Aqui também estou acessando localhost, não estou acessando nenhuma porta específica, estou acessando localhost e aqui então posso adicionar ainda mais uma atividade, né? Finalizar as atividades. Vou adicionar, ele vai fazer um post no servidor e vai buscar novamente a lista atualizada, e aqui está a lista atualizada das minhas atividades. Bom, é isso. Com esse conjunto de vídeos nós podemos então fazer toda a criação de um back-end, com acesso a um banco de dados e um ambiente de front-end, todas essas 3 camadas desacopladas e armazenadas em 3 ambientes de Docker distintos, que depois podem ser colocados em servidores de produção em qualquer uma das plataformas aí que existem disponíveis.